Olá, oitavo ano. Então, já assistiram o vídeo meio longo, né? Eu falei um pouquinho sobre os conteúdos do ano passado para fazer uma ligação com os temas novos do oitavo ano. Legal? Essa ponte, né? No sétimo a gente viu a questão mais do território, né? Território brasileiro. O sexto já era mais o lugar de convivência. E agora nós estamos aí com a questão mais regional e global, né? E com pano de fundo da desigualdade. Algumas habilidades nesse sentido, vocês podem estar pensando, né? Como que pensar globalmente, né? A partir do sujeito, né? Do seu lugar, as conexões, né? Que são importantes de escalas, né? Que são os mapas, né? O mundo do trabalho, né, o urbano e o rural, que a gente vinha vendo, agora vê isso na importação, na exportação, formas de preservação do pensamento espacial, né? Cada espaço tem uma forma de pensar, da sua cultura, né? Fenômenos naturais, né? Natureza, ambientes e qualidade de vida, legal? Então, os problemas são globais, né? As soluções são locais, né? Como que os debates na ONU, nas conferências internacionais, se coloca o problema ambiental, né? Como um problema, assim como as mudanças climáticas, né? E tudo mais. Então, o nosso livro, né? O nosso livro do oitavo ano, esse aqui é do nono. Deixa eu pegar o do oitavo aqui. Nosso livro do oitavo ano, ele é dividido em 4 unidades, né? Então, nessas unidades que nós vamos trabalhar durante o ano, então nós começamos na primeira unidade como globalização, legal? A segunda unidade vai trabalhar como a população mundial, então, comparando os países, né? A terceira unidade, a América, desafios na economia global. Quarta unidade, né? África, da colonização à globalização. Aí vocês podiam me perguntar, sim, a América Latina não teve colonização? Teve, né? Por que vamos trabalhar a colonização da África, né? Então, às vezes até é melhor você olhar, né, o problema do outro, daí de repente você enxerga no teu local também, né? Então, aqui na parte da América, temos a América anglo-saxônica, que é Canadá e Estados Unidos, e temos a América Latina, né, que é toda a questão do espanhol e, no caso brasileiro, português, são todos esses países do México, né, até a Argentina, né. Legal? Interessante? Lógico que tem outras línguas, né, na América Latina, como o francês, vamos encontrar o holandês, vamos encontrar línguas nativas e línguas de outros países colonizadores. Então, se observarmos com mais cuidado, vamos encontrar, né, informações sobre a colonização da América Latina, da América do Sul, né? Então, quando se fala América do Sul, não se fala da América Central e nem América do Norte. Estou falando que é Sul, que não é Central e que não é Norte. Agora, quando se fala Latina América, América Latina, então, do México até a Argentina. Beleza? Então, vamos trabalhar na unidade 1, regionalizações do mundo, né? Conceitos preliminares, o que é regionalizar, forma de regionalização. Então, mais ou menos ali na página 20 e pouco, não, é um pouquinho mais, é 34, eu achei que era um pouquinho antes, deixa eu ver se está certo aqui. Aí já vem a unidade 2 aqui, capítulo 2 ali, ainda é a unidade 1, capítulo 2. Legal? Então aqui nós temos, vamos começar com essas 4 perguntinhas aqui, tem total, vai dar 9 perguntas, né?
com os mapas, tudo vai ficar bem fácil. Explica a importância da utilização de critérios para a elaboração de uma regionalização no mundo. Então, quais são os critérios de regionalização? Certo? Aponte, aí é o número 2 agora. Aponte um exemplo de aplicação de uma regionalização mundial. 3. Quais critérios podem ser usados para a elaboração ou para elaborar uma regionalização com base em elementos naturais? 4. Em seu livro A Riqueza das Nações, de 1776, o economista, filósofo e iluminista Adam Smith escreveu: a riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. Interprete a frase. Então, é interessante que vamos estar trabalhando globalização e, nesse sentido, é importante compreender as desigualdades entre os países, né? Então, os países do norte e os países do sul. Então, alguns não conseguem interpretar essa charge, né? Esse desenho que mostra, né, o norte rico e o sul pobre, né? Legal? Então, a charge é um tipo de ilustração que usa o humor e a sátira para criticar uma característica da realidade. Essa charge do cartunista francês Plantu faz uma crítica ao mundo atual, demonstrando uma possível forma de regionalizá-la. Então, uma região que é a região norte, mais riqueza, mais ricos, né? A riqueza do pobre dos países do sul, né? Vai para o norte, né? Então, esse é um resumo do projeto colonizador, né? Século XIX principalmente, que inicia lá no século XVIII, quer dizer, inicia um pouco antes, né? Em 1500, no caso aqui do Brasil, né? Divide-se a superfície terrestre em regiões, ajuda a planejar uma série de atividades e planos de ação. Você verá que regionalizar significa agrupar conjuntos que apresentam características comuns, escolhidas de acordo com determinados critérios. A regionalização pode ser feita com base em critérios naturais, como a combinação de relevo, clima e vegetação, sociais, como índices de alfabetização, a expectativa de vida ou qualidade de vida da população, econômicos, como a renda média da população. Você conhecerá algumas das regionalizações mais usadas, ok? Então, já vimos uma ideia de regionalização norte e sul. Conceitos preliminares, né? Para estudar o mundo é importante saber que há uma divisão elaborada de acordo com a posição ocupada pelas terras imersas no globo terrestre, agrupando os diferentes blocos em continentes, como mostra o mapa abaixo. Então, uma forma de regionalização são os continentes, né? Então, nós temos América do Norte, como eu tinha dito antes, América Central, América do Sul. Então, essa é uma forma, está em verde aqui. A África, um outro continente. Alguns confundem e pensam que a África é um país. Existe um país chamado África do Sul. Legal? Europa, está em vermelho, um outro continente, não é um país. E a Ásia, um outro continente, né? A Oceania, aqui. Ok? Muito bem, então já temos algumas questões colocadas aí em apenas 10 minutos. As grandes áreas de terras imersas do planeta, cercadas pelas águas oceânicas e as ilhas, constituem uma das divisões convencionais da Terra: Europa, Ásia, África, América, Oceania, Antártida, denominadas continentes. É usual subdividir os continentes segundo posições
das partes que o compõem em relação a hemisférios paralelos e meridianos. Ok? Eurocêntrica, quando se diz, o mapa acima mostra a divisão mais tradicional do globo terrestre, que considera o hemisfério norte em cima e o hemisfério sul abaixo. Trata-se de uma mera convenção cartográfica baseada na visão europeia, ou seja, eurocêntrica, do mundo. Note que a Europa se encontra no centro do mapa. Segundo esse critério, a América, como se pode ver no mapa, pode ser dividida em América do Norte, América Central e América do Sul, como eu já falei, Estados, território, soberania nacional. Então, o conceito de Estado, é importante esse conceito, O Estado compreende uma população, um governo, um território sobre a qual ele exerce sua soberania, ou seja, um poder autônomo sem influência de outros estados. Ou seja, Estado é um termo, digamos, teórico para explicar, o que tem na prática. A soberania nacional é o poder que se tem a cada estado de se organizar juridicamente, e decidir sobre o seu território, seus limites geograficamente, delimitando suas fronteiras e tudo mais, de um país. Então, vamos avançar um pouquinho. O papel do Estado na esfera institucional e na esfera local. Então, organização do governo. Então, existem vários tipos de organização de governo, monarquia, república, regime de governo democrático, autocrático, sistema de governo parlamentarismo, presidencialismo, primeiro-ministro, presidente. Legal? Nação e Estado-nação, O conceito de nação adotado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, define como um povo que habita um determinado território, com um governo próprio que representa, e é o mesmo que Estado-nação. Legal? A nacionalidade inspira na ideia de nação, estabelece um vínculo jurídico entre uma pessoa e um Estado, compreende direitos e deveres recíprocos. O reconhecimento da nacionalidade, em geral, considera-se o direito do solo. Ius solis, para pessoas nascidas no território, cidadãos com direito que lhes permitem participar da vida política do país, ou direito de sangue, ius sanguinis, para pessoas nascidas em outros países que sejam descendentes de direitos, filhos e netos. Ok? Vamos ao coração do assunto, que é a questão de regionalização, para a gente pensar critérios de regionalização, que a gente já viu um pouquinho no início, mas é interessante o que é regionalizar. Cada fenômeno geográfico, seja natural, como o relevo, o clima ou a vegetação, ou seja, como o crescimento da população, a migração ou urbanização, possui uma localização e é uma extensão. Isso significa que podemos localizar os fenômenos geográficos e identificar sobre sua abrangência espacial. Então, regionalizar é dividir, Aí o conceito agora. Regionalizar é dividir o espaço de acordo com a presença de um ou mais fenômenos naturais ou sociais que caracterizem uma região e a diferenciem das áreas em seu entorno. Então, o critério de regionalização, qual seria o critério, então, Esses recursos é muito usados para agrupar países que apresentam características comuns. Como o mundo é muito diversificado, foram criadas diferentes formas de regionalização. Regionalizar para quê? Então, nós temos aqui várias bandeiras, lá na ONU tem várias bandeiras, de vários países. Por que tem essas bandeiras, será, Representando as regiões. Legal? Na organização internacional. Ok?
Então aqui temos algumas formas de regionalização, né? Geográfica, física, cartográfica e regionalização. Então, na geológica, nós temos aqui a estrutura, né? Que está mais escuro são as montanhas, né? No Brasil, a parte onde tem mais montanhas, né? Ok? Aqui nós temos domínios climáticos, então, onde está em verde aqui, que é uma área internacional, inclusive que não é só no Brasil, a Amazônia, o pessoal confunde, né? Não é o espaço do território brasileiro que é internacional, mas sim a Amazônia, ela tem um limite que vai além do espaço brasileiro, né? Assim como no sul, né? Ou mesmo se você pegar no Mato Grosso, você tem área do Mato Grosso e áreas do Paraguai que são pampas, né? São áreas do mesmo tipo de vegetação, né? E banhado de... Faltou o nome agora. Regionalização com base na sociedade. Então, aqui temos uma caracterização do mundo por população. Então, se fosse o mundo pela população, então nós temos a Índia e a China aqui com maior população, o mundo seria maior aquela proporção, né? E aqui por PIB, né? Então, a China também, Estados Unidos consegue ter, a própria Europa teria espaço maior, né? Teoricamente, eles ocupam espaço bem maior do que estão colocados. Aí nós temos a questão, de Guerra Fria. Regionalizações possíveis no mundo do pós-Guerra Fria, que está colocado, pós-Guerra Fria. Então o título está falando de Guerra Fria, mas a Guerra Fria na realidade é no pós-guerra, né? E aqui está falando pós-Guerra Fria. Legal? Então nós temos regionalização no espaço mundial, desenvolvidos, emergente ou em desenvolvimentos e subdesenvolvidos. Né? São 3 categorias básicas aqui. Então, desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvido. Né? O Brasil ele está colocado em desenvolvimento, né? Que é o chamado emergentes. Legal? Vamos ver aqui um mapa mostrando justamente o norte e o sul, né? Então, os países que estão, os continentes e países que estão ligados mais ao sul e ao norte, né? Com o crescimento da China, nós podemos pensar a China como muito mais como o norte. Vamos ver se tem mais alguma questão aqui. Questão dos elementos naturais. Acho que deu para resolver. Acho que dá para resolver, né? Não é tão difícil. Questões, a frase do Adam Smith, né? Está falando de economia, certo? A riqueza que uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. Ou poderíamos dizer hoje, não vamos medir a riqueza pelos mais ricos, né? Ou pelos ricos, né? Você tem que medir a riqueza pela população. 80% da população brasileira está ali de pobre para baixo, certo? Então nós temos uma mediana R$2.000 para menos, né? E o que é rico, bilhões. Né? Então só para entender essa diferença. Classe média bem pequenininha, são poucos da classe média. Legal? Então vocês podem interpretar a frase do Adam Smith, quero ver o que vocês vão responder. E sobre regionalização é esse início para nós começarmos a pensar um pouquinho, né? Depois nós entramos nas outras questões. Então são 4 questões. Ok? Assistir o vídeo anterior, né?
Depois eu vou fazer um outro vídeo para finalizar essas outras questões que vão até a questão 9 aqui, ok? Depois eu continuo conversando com vocês. Participem da aula, né? Ainda não temos horário bem determinado. Essa semana, sexta-feira, dia 19, eu consegui participar dessa questão de aula pelo Meet, Google Meet. Então, vocês não participaram, vieram, fiz o vídeo para que vocês possam saber o que fazer e da onde tirar essas informações, né? Legal? Aos poucos vamos construindo. Então, a conexão que nós temos das capacidades, habilidades de aprendizagem que estamos construindo, ela vão da questão, né, do sujeito, né, e o seu lugar no mundo, né? É a partir desse olhar do lugar no mundo que vamos enxergar o que é o regional, o que é o global, né? Fazer conexão com esses mapas para entender, né? O mundo do trabalho, né? É uma outra questão importante para aprendermos na geografia, e a forma de representação, né, do pensamento espacial, como que se representa esse espaço, né? E sem deixar de trabalhar a natureza, os ambientes e qualidade de vida, né? Então, tem vários problemas que a gente pode trabalhar que afetam a qualidade de vida, ok? Por enquanto é isso. Valeu aí, 8º ano. Muito bem para quem ficou até o final aí, assistiu. Até o próximo. Não percam a nossa aula pelo Google Meets.